tema da palavra de hoje é quem é Jesus? E eu faço essa pergunta para vocês. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você nessa noite? Se você pudesse descrever, você já fez essa pergunta para você mesmo? Já parou para perguntar para você quem é Jesus? Qual seria a tua resposta? O que você poderia falar sobre quem é Jesus? Quando perguntam para você quem é o seu pai, você tem respostas sobre o seu pai. O meu pai ele morreu novo, morreu muito novo. Eu não tive tanto contato com meu pai. O que eu ouço falar do meu pai é que meu pai era um cara muito querido, porém muito vida louca também. Meu pai era muito trabalhador, porém muito, relaxado com as coisas dele. Foi um cara que aprontou muito, porém muito amado por todos. É o que eu sei do meu pai. Eu não pude conviver muito tempo com ele, mas por causa desse pouco tempo de convívio, o que eu posso falar sobre ele é isso. E vocês conseguem perceber que pessoas que a gente não tem muito o que falar, isso é um reflexo de que a gente sabe pouco sobre essas pessoas, sabe? E sobre Jesus, quem é Jesus? Quem é o seu Pai Celestial? Quem é o Pai? Qual é a vontade dele? Vocês já pararam para perguntar isso? Muitas pessoas, elas têm uma opinião formada sobre Jesus, sobre Deus, com base em opiniões de outras pessoas. O que eu sei sobre Jesus foi o que eu ouvi de um colega de trabalho. O que eu sei sobre Jesus é sobre os escândalos que eu ouço na televisão das igrejas, coisas horríveis. As opiniões que eu tenho sobre Jesus é com base em experiências que eu tive em outras igrejas. Às vezes as pessoas têm uma opinião sobre Jesus com base num trauma que teve numa igreja. Isso é muito triste. Às vezes pessoas têm opiniões sobre Jesus porque viram no pastor, acharam que o pastor era Jesus. E aí porque se frustrou com o pastor, que é imperfeito, e aí se decepciona com Jesus também, e aí se afasta da igreja, ou então ouviram coisas terríveis sobre a igreja. A igreja é formada por seres humanos falhos. E muitas pessoas têm uma opinião sobre a igreja, muitas pessoas têm uma opinião sobre Jesus com base no que falam por aí, com base em experiências que já tiveram, com base em tanta coisa, com base em tradição familiar. Eu cresci ouvindo da minha mãe que Deus era isso, que Deus... Uma coisa que a gente como criança escuta muito, né? Se liga no que tu tá fazendo que Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. A gente já cresce com um terror de Deus. Só eu que passei por isso. Cara, a gente já cresce com esse terror de Deus, achando que Deus é um homem. Jesus veio, ele morreu por nós. Legal. Que massa que Jesus veio e morreu por nós. Mas o que eu ouvi minha vida inteira é que Deus ele está fiscalizando o que eu estou fazendo para ele me castigar. Às vezes você fez parte de uma igreja que não entendeu a diferença do que aconteceu depois que Cristo morreu por nós. Às vezes você teve um contato com a Bíblia muito grande. Às vezes talvez você conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se você ainda não teve o discernimento do antes e depois de Jesus, de que no Antigo Testamento havia uma antiga aliança que Deus fez com o povo exclusivo dele, mas que em Cristo Jesus, o sacrifício dele por nós, resgatou e restaurou esse nosso relacionamento com Deus, e hoje Deus ele se relaciona comigo e em você de uma forma completamente diferente de como ele se relacionou com o povo no Antigo Testamento. E se as pessoas que te passaram a imagem de Jesus não souberam disso, te passaram uma imagem
de um Deus que não é esse. Eu poderia falar para vocês qual a minha opinião de quem é Jesus. Hoje é Natal, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, o que o Pai fez através dEle. E eu poderia hoje passar para vocês a minha opinião sobre quem é Jesus. Mas, church, a opinião dos outros, tua experiência de vida, que os nossos pais falaram, as experiências que a gente teve em igrejas, nada disso vale mais do que a própria palavra de Deus. E nessa noite eu quero te fazer um convite para a gente correr pela palavra e a gente ver o que a palavra diz sobre quem é Jesus, por que Ele veio ao mundo, para que Ele veio ao mundo, qual é o desejo do coração do Pai para mim e para você. Eu quero te convidar nessa jornada essa noite, de uma forma muito simples, para a gente ver na palavra quem verdadeiramente é Jesus, qual o propósito dele, por que Ele veio ao mundo e qual é a vontade do Pai. Vamos nessa jornada junto, church? Vai ser demais, glória a Deus. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está lá em Hebreus 1:3, que fala o seguinte: o Filho, Jesus, é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Que a palavra ela está falando aqui, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas essa parte, Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. Em João 14:9, o próprio Jesus falou: quem me vê, vê ao Pai. E o apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele tem a revelação de que Deus, Ele é o amor. O amor para mim e para você é um sentimento. Deus, Ele não tem amor dentro dele. Vocês entendem que Deus é o amor. Não é sobre ter algo dentro de si, é sobre ser aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos é quem Deus é. Deus, Ele é o amor. E quando nós lemos na palavra sobre Jesus, como Jesus andou nesse mundo, como Ele viveu entre nós, nós podemos dizer que o amor foi encarnado, o amor virou homem aqui na terra, o amor andou entre nós, viveu em nós, expressando a natureza de Deus, sendo Deus no meio de nós, 100% Deus e 100% homem, expressando através da sua própria vida a vontade do Pai. Esse é Jesus. Em Jesus, nas experiências de Jesus, em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele viveu, a gente pode ver quem Deus realmente é, qual é a vontade do Pai, por que Ele enviou Jesus. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Em João 3, 16 e 17, a gente vê qual é o desejo do Pai, qual é o propósito do Pai. Porque Deus amou, por ser o amor, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto o mundo, que deu o Filho dele, que era o bem mais precioso dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual a vontade do meu Pai Celestial? A vontade do meu Pai é que todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus seja salvo. E Ele continua dizendo, afirmando, reafirmando aquilo que Ele falou no versículo 16. Ele fala no versículo 17, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Qual é a vontade do meu Pai? Que eu e você sejamos salvos. Essa é a vontade dele, que eu e você sejamos salvos. E como nós podemos ter certeza ainda mais disso? Eu quero ler com vocês uma passagem do profeta Isaías, Isaías 61, versículo 1 e 2. O profeta Isaías
por ser um profeta, ele profetizou palavras de Jesus, ele profetizou aquilo que Deus iria fazer em Cristo Jesus, e qual era a vontade de Deus em Cristo Jesus, qual era a vontade de Jesus, qual era o plano de Jesus. Ele declarou isso em Isaías 61:1, dizendo: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Qual é a vontade do Pai ao enviar Jesus? Levar boas notícias. Boas notícias é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Ele levou o Filho, ele trouxe o Filho, ele mandou o Filho à terra para levar boas notícias aos pobres. Church, o papel da igreja é transmitir boas notícias aos filhos de Deus. Se algum dia você foi numa igreja que acabou contigo, te menosprezou, se você foi num dia a uma igreja que disse que você iria para o inferno por causa das coisas que um dia você fez, se você algum dia foi numa igreja que te humilhou, que disse que você não era nada, por causa das coisas que um dia que você fez, isso não está de acordo com a vontade do Pai, porque o que a gente acabou de ler aqui, que a vontade do Pai é trazer boas notícias aos pobres. A gente lê o Sermão do Monte e o próprio Jesus fala que ele fala: bem-aventurado os pobres, porque deles são o reino de Deus. E ele continua dizendo: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O evangelho é para todos, church. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça, o ano do favor imerecido do Senhor. E ele continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus. O profeta Isaías disse que era isso que Jesus tinha vindo fazer: proclamar o ano aceitável, o ano da graça, o ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porém, Lucas, ele registrou um episódio onde o próprio Jesus, ele pegou essa profecia de Isaías e olha como que foi e o que Jesus leu, e olha o que aconteceu nesse momento. Que a gente está falando, qual a intenção de Jesus ter vindo ao mundo. Lucas, capítulo 4, versículo 17, relata um momento que Jesus estava na sinagoga. E aconteceu o seguinte: foi dado a Jesus, foi entregue a ele o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou no lugar onde está escrito aquilo que a gente acabou de ler em Isaías. E ele começa a ler o que a gente acabou de ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lendo o livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Isso é boa notícia ou é uma boa notícia, church? E recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano do favor imerecido do Senhor. Então ele fechou o livro. E devolveu ao assistente e se assentou. Ele não leu sobre o dia da vingança do nosso Deus. E a palavra diz que na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. Ele parou de ler? Está na mesma frase. Ele interrompeu a leitura, porque qual era o propósito de Jesus? Proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele começou e disse: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele não leu sobre o dia da vingança do nosso Deus. Como a gente pode ver na prática, Jesus agindo segundo o desejo do coração do Pai para aquele tempo que ele estava vivendo, de acordo com aquilo que a gente vive hoje, de acordo com o tempo que a gente está vivendo hoje. João, no capítulo 8, fala do episódio onde fariseus e mestres da lei, do judaísmo, os mestres da antiga aliança, encontraram uma mulher
foi pega em adultério. E eles decidiram pregar uma pegadinha em Jesus para ver qual era de Jesus, porque o que estava acontecendo é que na lei do Antigo Testamento, a lei falava, olha, você não pode trabalhar sábado. Jesus foi, curou no sábado e causou uma revolta entre eles. Jesus ele estava agindo de uma forma diferente, segundo a interpretação dos antigos fariseus e mestres da lei. Eles interpretavam as leis de Deus de uma forma, mas Jesus ele estava agindo de outra forma. Então eles queriam pegar Jesus numa pegadinha e trouxe a mulher que foi pega em adultério até Jesus e falou, Jesus, a lei de Moisés diz que uma mulher que foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. E você, o que você diz? Tu vai quebrar a lei? Tu vai contra a lei? Jesus, com a sabedoria de Deus, falou, qualquer um de vocês aí que não tiver pecado, vai lá e ataca a primeira pedra. E a história continua dizendo que Jesus se levantou e perguntou para a mulher, ué, cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ele perguntou para a mulher. Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus declarou, nem eu te condeno. O único que poderia condenar aquela mulher foi quem declarou, nem eu te condeno. Jesus ele não leu a continuação do livro do profeta Isaías, porque ele não veio condenar o mundo. Deus ele não está olhando para a gente, buscando as nossas falhas, querendo nos condenar. Em Cristo Jesus chegou a esperança da humanidade. De através do sacrifício dele, eu e você podermos ter nosso relacionamento com Deus completamente restaurado. E ele falou, vai, não peques mais. Por que não peca mais? Porque o pecado acaba com a nossa vida, church. Seja um adultério, seja um assassinato, seja uma mentira, isso acaba com a nossa vida. Uma mentira às vezes parece simples, isso tira toda a tua credibilidade. O problema do pecado foi resolvido em Jesus, no sacrifício dele. Porém, continuar praticando isso termina fazendo um mal terrível para a gente. O que Deus ele espera de nós é que a gente entenda que o pecado foi resolvido em Jesus. Por causa do sacrifício dele, o Pai hoje tem um relacionamento eterno e constante com a gente. Aquilo que a gente faz de errado já não interfere mais no relacionamento que ele tem com a gente, mas interfere naquilo que a gente está vivendo, da forma que a gente está vivendo. Faz sentido isso, church? Ele não continuou falando isso, o versículo de Isaías, porque esse não era o propósito de Deus. Não foi e não continua sendo o propósito de Deus condenar o mundo. Posso ouvir um amém a isso, church? Não foi e continua não sendo o propósito de Deus condenar o mundo. Por essa condenação ela vai acontecer. Em 2 Tessalonicenses 1:7 diz, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus, na segunda vinda de Jesus. Quando que a condenação do mundo vai acontecer? Quando Jesus voltar com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ele punirá aqueles que estão em pecado. Church, se for com base em pecado, segundo o padrão moral de Deus, que são as 613 leis do Antigo Testamento, toda a humanidade está condenada ao inferno. Se não for pelo sacrifício de Jesus, todos nós estaríamos fadados ao inferno. Ele punirá não os fracos, que têm suas falhas, suas fraquezas, não esses que têm suas falhas, suas fraquezas. Ele condenará os que não conhecem a Deus, os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. E que evangelho do nosso Senhor Jesus é esse? O evangelho é sobre leis, regras e mandamentos? Não, church.
Esse é o evangelho do Senhor Jesus, João 3,16. Esse é o evangelho, isso é boa notícia. A boa notícia é porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 18 deixa claro que não é sobre as nossas obras, não é sobre aquilo que a gente faz, não é sobre os nossos erros, não é sobre as nossas falhas. Quem que não vai ser salvo? Versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. As boas novas do Evangelho são boas notícias, que quem crê no Senhor Jesus está salvo. Quando Jesus voltar, Ele vai condenar quem rejeitou o sacrifício dele. Faz sentido isso, gente? Vocês entendem que o próprio Deus, por amor a mim e você, deu o que para Ele foi de mais precioso, para ter o relacionamento dele com a gente restaurado, a nos dar vida para mim e para você, de graça, através do Filho dele. A condenação vai cair sobre todos aqueles que rejeitaram aquilo que de mais precioso e de graça Deus nos deu. Faz sentido isso, gente? Cara, eu tenho um filho e eu não consigo imaginar o que é dar meu filho por qualquer pessoa. E Deus deu aquilo que era de mais precioso para ele e de graça. O que dependia da parte de Deus para conceder salvação à humanidade, Ele fez. A salvação está 100% disponível a todo ser humano. Ela foi concedida de forma de graça a todo ser humano. E vai ser condenado aquele que simplesmente não quiser ser salvo. O que eu preciso ser salvo? Querer. Eu vou perguntar para você, você fala para a pessoa do seu lado: o que precisa ser salvo? Querer. Fala assim para a pessoa do teu lado: querer. Basta querer ser salvo. Basta querer ser salvo. Salvação, ela está disponível a partir de um desejo seu em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cara, a religião bota tantos empecilhos. A religião fala que você tem que consertar a sua vida para você viver uma vida com Deus, o que é impossível. Se fosse possível, não haveria necessidade de Jesus vir. Faz sentido isso, gente? Para que Deus ia dar o Filho dele se a gente pudesse por conta própria consertar a nossa própria vida? Deus, ele enviou o Filho dele porque nós sozinhos era impossível consertar as nossas vidas. Por isso ele enviou Jesus, para que todo aquele que reconhecer: Ray, eu reconheço, isso que você está falando faz sentido, cara. E sim, eu creio, eu decido hoje crer que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou o Filho dele por amor a mim. Eu decido crer hoje. Quem toma essa decisão diante de Deus, você recebe a salvação. Aleluia. E essa salvação, ela é única e exclusivamente dada pela graça, favor imerecido mediante a fé. Ela não pode ser recebida por boas obras. Não adianta a gente fazer boas obras e não acreditar que Cristo não é o Filho de Deus, porque a salvação está em crer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso Deus, ele concedeu a salvação pela graça, um favor imerecido. Efésios 2, do 1 a 9 diz: vocês, nós, eu e vocês, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, nos quais costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe poder do ar, o espírito que agora está atuando, manipulando nos que vivem na desobediência. Que desobediência é essa, church? A desobediência de não crer no Filho de Deus.
Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos deles. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Escuta isso em nome de Jesus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar para mostrar hoje, nesse dia de hoje e nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Vocês entendem que a palavra não está falando que vocês estão salvos. Vocês entendem que estar representa um tempo. Eu posso estar agora e amanhã não estar. A palavra não está dizendo que nós estamos salvos, mas que nós somos salvos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe a salvação como um ser. Você passa a ser salvo e não importa aquilo que você possa fazer ou deixar de fazer, nada vai te tirar a condição de ser salvo, assim como se você decidir que você se acha como um gatinho ou um cachorro, isso não vai te tirar o ser humano que você é. Você foi salvo. Aquele que crer no Senhor Jesus se torna salvo. Você é salvo e não há nada do que você possa fazer ou deixar de fazer que vai te tirar essa condição de ser salvo, porque você foi salvo não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas por causa da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Faz sentido isso, church? Aleluia! E você recebeu essa salvação pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Até a fé que vocês receberam não veio de vocês. Isso é um dom, é um presente de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie, church. Deus, Ele quer mostrar tanto que essa salvação dEle é totalmente pela graça, que Ele deu a salvação pelo favor imerecido dEle, através do sacrifício de Jesus, para que nenhum de nós possamos ficar nos gabando um diante do outro. Ah, eu estou salvo porque eu sou o pastor da igreja. Ah, vocês não estão orando todo dia, leram a Bíblia hoje? Vocês estão salvos, não. Salvação não é mediante as nossas obras, para que ninguém se glorie. Faz sentido isso? Não por nossas obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela foi dada gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. Amém, church? Essa é a mensagem do Natal, church. É uma declaração de Deus a mim e a você sobre o quanto Ele nos ama. É uma declaração de Deus declarando para mim e para você a importância que Ele dá a você. A mensagem do Natal é Deus enviando o Filho dEle para que você saiba o quanto Ele se importa com você, que não importa o que você viveu. Church, tem tanta coisa errada que a gente faz por causa das experiências que a gente viveu no passado. Cristo veio até a terra para entender isso. Hoje Ele olha para mim e para você e Ele fala: filhinhos, eu amo vocês. Eu sei que vocês passaram. Eu sei que vocês não conseguiriam sem mim. E por isso eu vim para te dar vida. Vida abundante. Eu vim para caminhar contigo. Eu vim para caminhar com você, para estar em você todos os dias da sua vida.
para restaurar o teu relacionamento com teu Pai Celestial, para caminhar do teu lado, para te dar uma vida plena, para te dar uma vida abundante. Essa é a mensagem do Natal. E ainda que você caia, Salmos 37, 24 diz que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Quero pedir que vocês fiquem de pé. Não desconcentrem. Eu quero falar com vocês, eu não sei a condição que vocês chegaram aqui hoje, eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, como está o coração de vocês. Talvez alguns de vocês sempre quiseram conhecer Jesus. Talvez alguns de vocês já conheceram Jesus, mas ficaram distante deles por causa de uma imagem completamente torta de quem Ele é. E se afastaram de Jesus porque nunca foi apresentado a vocês a real intenção e o real desejo dele para você. Talvez você tinha medo dele te condenar. Talvez você tinha medo dele estar olhando para você com um olhar de julgamento. E você veio aqui. Esperança do meu coração é que você veio aqui hoje com um desejo de restaurar esse relacionamento com teu Pai Celestial que tanto te amou e que mandou o Filho dele para morrer por você, para que nada te impedisse de viver um relacionamento genuíno com Ele. Eu quero, nessa noite, dar a todos, não sei se você já fez uma oração sincera e genuína, para entregar o teu coração a Deus. É pela graça, church. Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe das minhas fraquezas. O que o Pai quer é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal é: deixa eu viver contigo, deixa eu te ajudar nas tuas fraquezas, deixa eu te ajudar na tua vida, tornar a tua vida melhor, mais leve. Esse é o desejo do Pai. Se você nunca fez essa oração de entregar o teu coração para Ele, falar: Pai, eu quero viver contigo, Pai, eu quero te conhecer melhor. Se você ficou tanto tempo afastado e talvez você veio aqui hoje com o desejo de restaurar esse teu relacionamento com o Pai. Pai, eu tive uma impressão errada de você, agora eu estou entendendo qual é o teu sentimento comigo. Se você deseja fazer essa oração hoje, uma oração simples, church, quero te convidar a fazer essa oração comigo. Quero chamar toda a igreja a fazer essa oração comigo. Eu vou fazendo essa oração e eu vou pedir que vocês repitam isso de olhos fechados. Fiquem super à vontade, vocês estão na casa do seu Pai. Orem se sentirem no seu coração de orar isso, uma oração sincera de filhos com o seu Pai. Eu vou falar e eu quero que todos repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que morreu no meu lugar e que ressuscitou dentre os mortos para que todos os meus pecados fossem perdoados, para me dar uma nova vida e me tornar filho de Deus. Eu hoje decido entregar o meu coração nas suas mãos e viver um relacionamento de amor e graça com você. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, church.